Ajude a mensagem da cruz a entrar nos lares brasileiros. A tarefa suprema da igreja para com o mundo é a evangelização. Vamos aproveitar o tempo, abrir mais congregação, abrir novas igrejas, né? Mais gente no exército de Deus, mais gente na missão. Estamos ao vivo 7 dias da semana, 24 horas por dia. Compartilhe nossos links com seus contatos do WhatsApp, publicando em seu Facebook, comentando sobre nossos vídeos no YouTube. A satisfação da nossa alma, a resposta para as nossas perguntas, nós só encontramos em Jesus Cristo. Assim, utilizaremos a internet para um fim proveitoso, a evangelização. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Eu já quero deixar o convite para você participar de uma de nossas reuniões na nossa igreja sede internacional, que fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nós temos reuniões todos os dias. Desde o início da pandemia, nós estamos fazendo as transmissões online e já temos o culto presencial. Você pode pegar a sua família, ligar para a gente, ver o melhor dia, o melhor horário para você receber uma oração e participar de uma reunião que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. O nosso reverendo está comprometido com a pregação do Evangelho. As nossas igrejas, os pastores desse ministério têm o compromisso de anunciar as boas novas da cruz. O Cristo que venceu a morte. É Ele que pode mudar a sua vida, é Ele que mudou a minha vida e é Ele que pode transformar qualquer situação difícil que você esteja enfrentando em bênçãos na sua vida, tá certo? Não esqueça, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. No domingo, nós temos duas reuniões principais. Às 9h30 da manhã, que é a reunião da ressurreição, e às 19h30, que é a reunião de milagres. Nós estamos numa campanha que Deus tem feito muitas maravilhas, e se você continuar aqui, que eu sei que você vai ficar, você vai conferir aquilo que Deus tem feito nesse ministério, tá certo? Para quem mora no Rio de Janeiro, no centro do Rio, zona sul do Rio, estamos na Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. O pastor Leonardo Miranda e obreiros e missionários estão aguardando você para que participe de uma de nossas reuniões. Se você não está nem na Baixada Fluminense, nem no centro do Rio e nem na Zona Sul, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone que aparece aqui para você, que os pastores e missionários vão dar o endereço de uma igreja mais próximo da sua casa. Quem mora no Rio de Janeiro, eu sei que esse programa vai para vários estados do Brasil e para o mundo inteiro. Liga para a gente, entre em contato, que nós vamos direcioná-lo a uma igreja mais próxima de você. Como de costume, no nosso programa, nós temos mensagens pregadas pelo nosso reverendo e você vai acompanhar um trecho de uma grande mensagem agora no programa Mundo Real. Não saia daí, porque no final do programa eu vou estar orando por você. Confere. Dá uma olhadinha comigo, que tem uma outra semente que caiu sobre a pedra. Versículo 13, aqui caiu sobre a pedra. São os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Se desvia por quê? Hein? Porque não tem o quê? Raiz. Isso fala de você enraizar a sua vida na palavra de Deus. Você ser muito firme com aquilo que você leu na Bíblia, está ouvindo. Entende? Significa o quê? Aquelas pessoas que aí vem uma aprovação, que é o caso da pedra aqui, não é isso?
E a pessoa, então, não tem o quê? Sustento. Nós sabemos, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Por isso é importante você estar aqui no culto da palavra como hoje. É importante você fazer os cursos que tem na igreja. Ter um interesse em se fortificar nessa sua fé. Proteger a sua fé. É muito importante isso. Você imagina que, você veja isso aqui, mas vamos passar para outra. Tem um aqui que caiu entre os espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados. Agora escuta isso aqui, ó. Foram sufocados, sabe com o quê? Com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Mente dividida, coração dividido. Eu quero alertar vocês, porque eu estou pregando a Bíblia. Só estamos aqui porque vários fatos importantes da história da igreja já ocorreram. Já teve a primeira vinda do Senhor Jesus, deu-se a encarnação do Verbo. Ele se tornou uma criança no ventre de Maria. Foi? É um fato. Foi ou não foi? Depois ele andou pregando e depois veio a morte dele. Ele já morreu, ele não vai morrer mais para salvar ninguém, não. Sacrifício único. Sacrifício único já foi. Agora ele ressuscitou. Depois ele voltou para o céu. E agora só falta, a igreja querida, ele voltar. Só falta ele voltar. Isso é muito interessante, porque no capítulo 21 de Lucas, todo o capítulo 21, não é? Todo o capítulo 21, a partir do versículo 5, ele é o chamado discurso apocalíptico, falando do final dos tempos, falando da vinda do Senhor Jesus. Eu estou dizendo para crentes que creem na segunda vinda de Jesus. Eu estou falando para crentes que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, se beneficiaram do perdão, da justificação, da regeneração, do batismo. Então você tem que ter a tua mente em que Ele voltará. A solução para o mundo não vem dos Estados Unidos, não vem da Rússia, não vem de nenhuma parte. A solução vem de Jesus. E Ele vai voltar, povo de Deus. Agora preste bem atenção. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E diz: acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Olha, você que está aqui dessa igreja, aqui presencial, online, o seu pastor está pregando o que a Bíblia manda pregar. Então, ele, Jesus, com as suas palavras, gente, nós não podemos ignorar Jesus com as suas palavras, quando ele fala da sua volta, dos dias que virão e dos vários sinais, ele faz esse alerta. Tem muito crente que está pego nisso aqui, não é? Ele diz o seguinte: acautelai-vos para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Você não poderá dizer que eu não avisei, que eu não preguei, que o pastor André não pregou, que nossos pastores não pregaram. Nós estamos pregando e nós cremos nisso. Então você precisa voltar ao primeiro amor, renovar a sua aliança, né? Os propósitos com Deus. Né? Quem sabe tem gente aqui que já pensou em ir para o exército de Deus, nunca veio. Sua brincalhona, seu brincalhão, como é que fazem isso com o mestre? Tenha consideração por ele que morreu por você. E não há trabalho mais importante do que pregá-lo, do que dizer que ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo.
Ouça, esse livro é o livro de Deus. Versículo 35, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Não vai dizer que sua igreja não pregou. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. E ele vai surgir no céu. Ainda que eu seja o único pregador pregando, eu vou pregar. Vou fazer como Noé. Noé foi o único. Riram dele, duvidaram dele. Ele disse, virá o juízo. 120 anos ele pregou, mas comiam, bebiam, ficaram materialistas, né? Mundanos, até o dia que Deus disse, entra na arca. E ele entrou. E as comportas do céu se abriram. E a chuva veio. Inundou os montes. Aqueles morreram, pereceram. Suas almas hoje estão no inferno. Não fique do lado dos que querem tripudiar o evangelho. Não fique do lado dos que querem, sabe, ridicularizar a palavra. É um livro que aquilo que Deus disse se cumpre. E Deus então salvou a Noé na arca. E a arca na Bíblia é um tipo de Cristo. Só serão salvos do juízo que virá. Só serão levados para a glória aqueles que de coração estiver com Jesus. É o que eu estou pregando aqui para as ovelhas que Deus nos confiou de cuidar aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande, Minas Gerais, Aracaju, toda parte, Brasília, no exterior. Povo de Deus, vocês têm que ter perseverança. Sem perseverança não alcançarão tudo que Deus reservou. De repente você alcança, não é, parte. É novo convertido, né? Andou, tá aí, mas daqui a pouco, se você não resistir e não ficar do lado de Deus, você vai realmente se perder. A perseverança, você precisa estudar mais isso na palavra de Deus, e nós vamos ver que lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós temos os que perseveravam e os que não perseveraram. Meus amados, vocês se lembram? Às vezes as pessoas ficam assim, tem gente, coitado, que como aprofunda na Bíblia, fica assim, mas fulano de tal andava com pastor, mas fulano de tal estava assim, e fulano de tal está assim, como é que pode? Como é que pode? Você precisa comer a palavra. O teu Salvador e meu Salvador Jesus, quando ele estava no seu ministério, e ele pregou uma mensagem sobre o pão que desceu do céu. A partir daquele momento, diz a Bíblia, que muitos discípulos disseram, não vamos mais ficar com ele. Abandonaram Jesus. Só que Jesus, a gente já vai aprendendo. Eu aprendi que quando alguém diz que quer ir embora, a gente tem que respeitar. Não chamar. Porque é voluntário. Deus não vai levar ninguém para o céu obrigado. Amém, amém? Então, quando aqueles discípulos falaram, vamos embora, Jesus ficou na dele. Aí Jesus olhou para aquela turminha de Pedro e outros e falou assim, vocês não querem aproveitar? Querem ir também? Pedrão foi sábio. Para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós vamos ficar contigo. Nós vamos permanecer. Foram instruídos, foram corrigidos e se tornaram os apóstolos que revolucionaram na sua época. Com o apóstolo São Paulo também teve gente com ele, não é? É Filemão, não é isso? A partir do versículo 22. E ao mesmo tempo a preparar-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei... Isso aí para explicar, né? O pessoal entender. Sim, senhor. Isso aí é Paulo que está escrevendo a Filemão. Então vai lá. Sim, senhor. Versículo 23. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo,
em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Meus cooperadores. Mas aí quando você vai a 2 aí eu leio aqui, 2 Timóteo, está aqui? Em 2 Timóteo, Paulo está na prisão. São os últimos momentos dele, tá? Olha só, ele está preso, abandonado por muita gente, tá? Vamos ler aqui. Ele manda dizer a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O que tem de gente que começa a olhar para o mundo, né, e amar as coisas do mundo. Olha, sábado é a reunião da juventude. Cadê você? Amém? Sábado é encontro jovem, adolescente, cadê você? Ah, marcou um negócio com os amigos. Que amigos? Então você precisa pensar muito bem. Então diz aqui que esse Demas, que era cooperador, agora ele abandonou, e não somente ele, né? Não somente ele, mas muita gente abandonou Paulo. Ele diz o seguinte: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, não é? Somente Lucas está comigo. Somente Lucas está comigo. E é muito interessante quando você vai lendo e vai lendo, e você vai vendo que tem essas pessoas que abandonam, que não perseveram. Todos os pastores em qualquer local, não é isso? Tem os fiéis, quem quer aplaudir comigo? Tem os perseverantes, tem, louvado seja Deus, vou me ajoelhar aqui. Todas as etapas do ministério tem aqueles que vão juntos em qualquer situação. E tem essas pessoas aqui em Porto Alegre também. Amém? Mas todo mundo sabe que tem aqueles que rodaram o peão. Lamentavelmente. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas temos que saber que isso não é novo. Não é isso? Quer dizer, você perseverando, se você partir para a eternidade, você vai para onde? Igual o pastor Paulo César. Nós oramos, mas o Senhor falou, não, ele vem. Amém? Fala assim, irmão, persevere. Persevere. Seja perseverante. Fala aqui mais uma vez, seja perseverante. Mas, meus amados, um dos maiores exemplos de perseverança na Bíblia, quem foi? Hein? Um dos maiores exemplos de perseverança. Quem foi? Eu vou abrir aqui, abre aí, a gente já vai terminar, tá? Josué. Abra no livro de Josué. Josué ainda continua no Antigo Testamento, tá, gente? Fiz vocês rir sem querer, né? Não foi? Glória a Deus. É o capítulo 14. Eu vou tentar fechar com essa parte, para a gente estar encontrando amanhã, e você vai convidar, vai fazer o projeto, né, pastor? 1+10, você vai falar? Meus irmãos, eu queria que vocês, com coração, com devoção, lessem isso aqui para a gente tentar encerrar por aqui. Não é? Aquilo que foi dito lá para Timóteo, persevera, não foi? Persevera, persevera. Recompensa virá para aqueles que perseveram. Não é? Perseverou na oração, tem resposta das orações. Né? Perseverou na evangelização, vai ganhar uma alminha, ou vai ver alguém ser batizado. Persevera sendo dizimista, vai ter a bênção do dizimista, ofertante, enfim. Mas esse capítulo 14 é um momento tremendo na história do povo judeu. Já teve todas aquelas fases do deserto, Moisés foi recolhido, ficou Josué no lugar, e Josué foi utilizado, né? Josué foi utilizado para quê?
Josué e Caleb, olha, Josué foi utilizado para guiar o povo. E tinha um companheiro chamado Caleb. Josué foi um vencedor, sabe? Josué foi um vencedor. Quando ele teve lá uma debilidade, né, nós aprendemos com a debilidade de Josué, quando ele não consultou o Senhor sobre os gibeonitas. E os gibeonitas deram um golpe ali, mas depois foi consertado, né? Mas ficou para nós a lição da gente querer a veracidade, consultar o Senhor nas coisas, tá? Mas veja bem, versículo 6, chegaram os filhos de Judá, Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Né? Isso está lá em, se eu não me engano, em Números 16, quando eles foram espiar a terra, eram 12. Dos 12, 10 fizeram uma confissão negativa. E só 2 disseram, nós vamos conquistar a terra. Falaram o que Deus disse, só 2. Veja bem, ainda que a gente seja só a gente, né? Vamos ser fiéis que Deus vai honrar. Guarda isso aí. Ainda que seja só você na sua casa. Amém? Somente os 2 creram e confessaram a palavra do Senhor. Ele diz, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Irmãos, Deus está falando com você? Comigo Ele está. Ele está falando com você? Comigo Ele está falando. Sobre perseverarmos. Glória a Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando de Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, assim para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes fortes cidades, o Senhor porventura será comigo, para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Ninguém nos amou como Jesus. Você acreditou na mensagem do sangue de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E não há riqueza maior do que a salvação. E se alguém já andou com o Senhor e sucumbiu, volte para Ele, porque todo esse pecado, toda essa carga, se você confessar, se você abandonar, o sangue dele é tremendo. Sabe o que é? Purificar, limpar, apagar tudo. E você olhar, meu Deus, consciência manchada, mas agora eu estou limpo. Na cruz vemos a misericórdia. Ele se compadece e Ele vai te comprar com o sangue dele. Não troque isso por um pecado, não troque isso por um amante, não troque isso por um hedonismo ou por um outro ídolo. Ele te salvou do inferno, Ele nos salvou. A única coisa que pode trazer tranquilidade diante da morte, diante do túmulo, é se você tem a senha, se você está marcado pelo sangue, se está lavado pelo sangue, justificado pelo sangue, tudo pelo sangue. Mas Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, e resolveu nos encontrar, resolveu nos procurar, e nos achou. Aleluia!
e resolveu o nosso problema na morte de seu filho amado. Meu amado irmão, uma tribulação ali, uma provação aqui, não pode deixar você arriadinho, não. Quem é o teu Deus? Você acredita em quem? É preciso no coração fazer uma escolha, na alma, no íntimo, porque Deus não aceita outra coisa que não seja todo o seu coração. Enquanto você não entrega todo o seu coração, todo o seu ser para Deus, você não vai avançar. Você poderá até chegar no céu pela graça, mas não experimentará muitas grandes coisas que Ele tem reservado enquanto está aqui. Pare de se apequenar. Você é um abençoado. Você vai ficar agora com testemunhos daquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Muitas pessoas têm sido abençoadas na área financeira, na família, na vida espiritual, inclusive curadas da Covid-19. Eu estive com Covid, a igreja orou por mim e eu fui salvo pelas orações. Você que está precisando de uma oração em qualquer área difícil que você esteja enfrentando, você vai participar de uma oração que vamos fazer no final do programa, mas antes disso eu quero que você confira aquilo que Deus tem feito nesse ministério, porque as orações têm sido respondidas. Veja só. Queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, né, esse grande homem de Deus. E o agir de Deus na minha vida foi que eu trabalho na área de refrigeração e elétrica. Então estou sempre na casa das pessoas fazendo serviço. E devido a essa pandemia, né, esse acesso ficou restringido. E Deus moveu que aqui no município de Maricá passou a ter alguns benefícios, e no qual eu e a minha família nos enquadramos. Eu, minha esposa, meus 3 filhos. E essa bênção que a gente não esperava, ela foi tão grande que ela ultrapassa mais de R$ 3.500 somando a família toda. Mais 3 cestas básicas boas, né? Então foi um mover de Deus que Deus fez na nossa vida para nos socorrer nesse momento de pandemia, nesse momento de crise. E assim, quando anunciou que era para se fechar tudo, parar tudo, imediatamente eu e minha esposa, a gente lendo a Bíblia, lembramos, né, do povo de Deus no Egito, de que Deus socorre os seus, que Deus não é pego de surpresa. E toda vez que acontece algo, Deus sempre age em favor dos seus. Então, esse é uma grande bênção que Deus entregou para minha família, onde com esses recursos eu estou podendo estar em casa, preservando a minha saúde, a saúde da minha família, né? E ao ponto de estar podendo até estar abençoando outras pessoas, abençoando outros irmãos, com a tamanha bênção que Deus me entregou. Então a gente fica muito feliz, né? Que a gente sempre tenha a fé no nosso coração, que Deus sempre vai nos socorrer. O histórico que Deus tem na nossa vida, né? de milagres, né? O histórico que Deus tem na vida da igreja, de grandes milagres. Então a gente começa a trazer a lembrança, né, isso, o que nos traz esperança. Então a gente começa a lembrar de todos os milagres que Deus já operou na nossa vida. Então, quando aconteceu tudo isso, a gente parou, começamos a meditar em Deus e Deus trouxe essa provisão para a gente. Que vai subir, perto está o arrebatamento, estamos prontos
a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, Allah me santifica. Somos a igreja que vai subir, perto está o arrebatamento, estamos prontos, a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, fala, me santifica. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, fala, me santifica. Me purifica, sopra, me santifica, lava, 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 Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidade. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas,
está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Eu queria que você agora convidasse um amigo, um parente, alguém que esteja com algum tipo de problema, com a vida embaraçada, enfrentando momentos difíceis. Nós queremos apresentar a sua causa a Deus. Convide essa pessoa para participar desse momento de oração conosco. O programa Mundo Real, ele está aqui no YouTube, nas nossas plataformas, de segunda a sexta, sempre às 15 horas. E você coloca na agenda que durante a semana nós estamos sempre nesse horário fazendo uma oração por você. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos aqui, ó Deus, junto com os pastores e missionários, com toda a igreja, que todos os dias nós apresentamos os nomes, meu Pai, nos pedidos de oração ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. A Tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. O Senhor conhece cada vida, cada pessoa que ora conosco, meu Pai, no programa Mundo Real, pedindo o socorro de Deus. Meu Pai, o Senhor é aquele que não nos despede de mãos vazias. Que o Senhor venha socorrer cada um. Transforma derrotas em vitórias, doença em saúde. Meu Deus, que o Senhor faça milagres na família, no casamento. Essa mãe, meu Pai, que sofre com o seu marido viciado, seu filho. Meu Deus, essa família que está à beira de um divórcio. Meu Deus, problemas que surgem como desemprego, doenças, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o Rei, Senhor, soberano. Então, ó Deus, nós apresentamos cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar cada família e cada pessoa que junto conosco, meu Pai, leva essa oração ao Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer e queremos Te declarar a vitória na vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, você é o nosso convidado. Eu quero encorajar você a participar de uma de nossas reuniões. Coloca na agenda, Avenida Daci Vargas, 701, bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, ou no centro do Rio, lá em Copacabana, na Barata Ribeiro, número 99, ou uma de nossas igrejas mais próximas de você. Que Deus abençoe e não esqueça que de segunda a sexta, aqui no YouTube, você é o nosso convidado para acompanhar mensagens, ouvir as pregações, ouvir testemunhos e participar desse momento de oração conosco. Um outro pedido é que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu queria que você fizesse a sua inscrição agora e ativasse as notificações para que você acompanhe e fique por dentro de tudo aquilo que Deus tem feito nesse ministério. Que Deus te abençoe, aguardamos a sua visita na igreja e até a próxima. Shalom!